Bom dia. Estão me ouvindo bem? Sim, bom dia, professora. Bom dia. Estou abrindo aqui o arquivo. Eu já vou fazer o compartilhamento de tela com vocês, tá? Hoje a gente vai treinar mais exercícios novamente, tá bom? Vai ser bem esse aqui mesmo que eu preciso. Esse mesmo. Carregou aí para vocês a tela? Sim, professora. Então vamos lá. Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, o enunciado dele diz que o quadrado da hipotenusa em um triângulo retângulo é igual ao quadrado, tá? A soma dos quadrados dos catetos. Então, essa é a fórmula que nós vamos utilizar. Na questão 1 diz o seguinte, ó, um empresário adquiriu um terreno comercial em formato triangular. As medidas perpendiculares são de 120 metros e 160. Após a limpeza do terreno, o proprietário decidiu construir uma cerca de arame liso com 8 fios em volta de todo o perímetro do terreno. Cada metro do fio do arame custa R$ 1,50. Diante das informações apresentadas, calcule o perímetro total do terreno utilizado, utilizando o Teorema de Pitágoras, a quantidade de metros de arames a ser utilizado e o valor do custo com a aquisição dos fios do arame. Então, o terreno ele é no formato triangular. O exercício nos diz que um dos lados do triângulo, um dos seus catetos é 120 metros e o outro 160, certo? O que nós não temos é o que seria a nossa hipotenusa. Então, vamos chamar ela de x e resolver com o Teorema de Pitágoras. Lembrando que depois que a gente fizer isso, a gente tem que calcular o perímetro do triângulo retângulo é a soma de todos os lados e, por fim, multiplicar o resultado por 8, tá? Vamos fazer 4 cálculos na verdade. Então, vamos lá. Teorema de Pitágoras. X ao quadrado é igual a 120 elevado ao quadrado mais 160 ao quadrado. X ao quadrado será igual a 14.400, 120 vezes 120, mais 160 vezes 160 é 25.600. X ao quadrado é igual a 40.000. Agora, para mim resolver o valor contra o valor de x, eu elevo ao quadrado a raiz quadrada dos 40.000. Raiz quadrada de 40.000 é 200. Então, a nossa hipotenusa, ela vale 200, ela mede 200 metros, certo? Agora, a gente pode calcular o perímetro. 200 mais 120 mais 160, 480 metros. Como ele vai dar 8 voltas de arame, então vamos multiplicar 480 por 8 para descobrir qual é o total de metros necessários. Então, vai dar 3.840. Agora, para a gente descobrir quanto ele vai gastar para comprar essa quantidade de arame, a gente multiplica por R$ 1,50, que é o valor de cada metro. Então, ó, R$ 1,50 vezes 3.840 é R$ 5.760. É o valor que ele vai gastar para cercar todo esse terreno triangular, tá? Qualquer dúvida durante a resolução do exercício, vocês podem pedir para repetir. Questão 2.
O desmatamento tem sido um problema crescente no Brasil, supondo que, ao efetuar o desmatamento de uma determinada área, um madeireiro se depara com uma árvore que já se encontra quebrada, parte do tronco da árvore se manteve fixa ao solo e mede 3 metros, e forma um ângulo de 90 graus. Então, a gente tem aqui um formato de um triângulo retângulo. A ponta da parte quebrada que toca o solo encontra-se a 4 metros de distância da base da árvore. Qual é a altura da árvore qual era a altura da árvore antes dela se quebrar? Então, olha só. Para a gente encontrar o valor da altura, também vamos usar o teorema de Pitágoras. Se uma parte do tronco se manteve fixa ao solo, mede 3 metros, então esse é um dos catetos do triângulo. Depois, a ponta da parte quebrada que toca o solo encontra-se 4 metros de distância da base da árvore. Só de falar aqui, ó, da base da árvore, a gente sabe que esse aqui é o outro cateto. Então, para descobrir a altura, seria o valor da nossa hipotenusa, certo? Encontrar a primeira hipotenusa, para depois, então, a gente somar com a parte que estava quebrada e descobrir qual é a altura total. Então, o que a gente vai fazer? X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado será igual a 9 mais 16. X ao quadrado é igual a 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, a altura, essa parte que a gente não tem, que é a nossa hipotenusa, mede 5 metros, tá? Como ainda ficaram 3 metros fixados no solo, o que a gente faz? A gente soma esses 3 metros com os 5 que nós encontramos, e aí a altura total da árvore era de 8 metros. Questão 3 diz assim: utilize a relação pitagórica para encontrar a diagonal. Aplicando o teorema de Pitágoras, temos. Esse exercício aqui, acho que está faltando uma figura, gente. Tem que olhar isso depois. Então, diagonal ao quadrado é igual, porque está faltando a relação dos lados, mas aqui no exercício tem, ó. 34, raiz quadrada de 34 ao quadrado, mais raiz quadrada de 15 elevado ao quadrado. Então, os lados medem raiz quadrada de 34 e raiz quadrada de 15. Como os catetos são elevados ao quadrado, então eleva-se cada raiz ao quadrado, certo? Raiz quadrada elevada a expoente ao quadrado, a raiz pode ser cancelada. E eu explico para vocês por quê. Porque aqui, ó, toda raiz quadrada tem índice 2, quando o índice não aparece aqui em cima. Então, o expoente ao quadrado acaba anulando a raiz quadrada, porque o índice também é 2. Então, cancela a raiz quadrada e a gente vai ter diagonal ao quadrado é igual a 34 mais 15. Diagonal ao quadrado é igual a 49. No entanto, a gente ainda continua com o teorema de Pitágoras, porque para a gente descobrir o valor da diagonal, que está elevada ao quadrado, é eu elevar a raiz quadrada do 49. E raiz quadrada de 49, diagonal mede 7. Tá bom? 4. Ao encerrar o expediente de trabalho, Sunara chamou um táxi para retornar à sua casa. No caminho, o semáforo sinalizou a cor amarela, mas o motorista ainda estava muito distante. Em seguida, foi sinalizado o vermelho, e o motorista parou a uma distância horizontal de 3 metros de um semáforo que possui 4 metros de altura. Analisando a imagem, qual é o comprimento representado por X? Então, olha só. Aqui o motorista parou, o semáforo mede 4 metros de altura e a parada dele é uma distância de 3 metros do semáforo. Então, para acharmos o valor de X, aplicando o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, nós teremos x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, a gente vai ter aí, ó, 9 mais 16.
x ao quadrado é igual a 25, x vai ser igual a raiz quadrada de 25 e raiz quadrada de 25 é 5. Então, a resposta à nossa pergunta, ó, qual é o valor do comprimento representado por x? 5 metros. Questão 5. Um carro se desloca a uma rampa inclinada. Essa rampa possui 60 metros de comprimento e altura máxima de 10 metros, conforme a imagem, ó. Tem 60 metros de comprimento e altura, que é bem aqui, de 10 metros. A distância de x entre o ponto A e B é de aproximadamente... Nesse caso aqui, ó, quem que nós vamos descobrir? O valor de x. X é um dos nossos lados, é um dos nossos catetos, tá? Então, a gente vai ter a hipotenusa, aí vocês me perguntam, professor, então qual que será a nossa hipotenusa? Os 60 metros. Aqui, ó. Ele que seria o que estaria ao contrário ao ângulo reto, ao maior segmento. O maior segmento do triângulo retângulo é a hipotenusa. E ele é o que mede 60 metros. Então, a gente tem aí, ó, 60 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais o x ao quadrado, que é um dos catetos que estamos procurando. Então, nós teremos aí 3.600 igual a 100 mais x ao quadrado. Isolando o x ao quadrado, sem o mudo de membro, troca o sinal. Fica 3.600 menos 100. X ao quadrado será igual a 3.500. X, então, será igual a raiz quadrada de 3.500. Fatorando essa raiz quadrada, a gente vai ter 59,16 metros, tá? Por fim, ó, em seu quintal, Sara decidiu criar um jardim no fundo num formato de um triângulo retângulo. Para isso, é importante que ela saiba as dimensões dos lados desse triângulo. Analisando a imagem, podemos afirmar que o valor da hipotenusa é... Alguém falou alguma coisa aí? É comigo? Stephanie, você falou com... Não foi comigo, não, né? Foi sem querer, professora. Ah. Então, olha só. Analisando a imagem, podemos afirmar que o valor da hipotenusa é, use raiz quadrada de 13 igual a 3,6, tá? Então, vamos lá. Então, ó, aqui é o triângulo dela. Nós temos um cateto medindo 12, o outro medindo 8. Então, quer saber qual é o valor da nossa hipotenusa? Então, nós teremos aí, ó, x ao quadrado é igual... X ao quadrado x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 12 ao quadrado, tá? Menina, só um minutinho, peraí. Pode? Então, a gente vai ter, ó, x ao quadrado mais, que é igual a 8 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, x ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, é igual a 64 mais 144. Ó, 8 vezes 8, 64, 12 vezes 12, 144. Nós teremos x ao quadrado igual a 208. X ao quadrado é igual a raiz quadrada de 208. Essa raiz aqui, ó, a gente pode fatorar ela, sabe? Fatorando ela, a gente vai chegar no resultado de raiz quadrada de 2 elevado ao 4, porque 208 ele é multiplicado por 4 duas vezes, por 2, dividido por 2 por 4 vezes, então a gente vai ter aí, ó, 2 elevado a 4. E para finalizar, a gente termina com o resultado final igual a 13 vezes 13. Então, o que a gente pode fazer? Ó, esse 2 elevado a 4 pode ser retirado da raiz. Para retirar da raiz, a gente vai cortar o índice da raiz com
com esse 4 aqui, retirando o 2 dele. Então, nós vamos ter 2 elevado a 2. E raiz quadrada de 3, que não dá para a gente fazer nada. Só que o exercício falou que a gente pode usar raiz quadrada de 3 igual a 3,6. E aí, a gente vai ter x é igual a 4 vezes 3,6, x é igual a 14,4. Tá? Mais na frente, a gente vai aprender um pouquinho como fatorar a raiz quadrada. Eu vou preparar uma aula para vocês semana que vem, só para exemplificar isso aqui de fatoração de raiz quadrada, tá? Vou até anotar para mim não esquecer. Pergunta? Dúvidas? Então, eu vou fazer chamada. Stephanie? Presente. Eduarda Camille? Elaine? Presente. Eduarda, eu não te ouvi. Se você me mandou o presente, eu não escutei, não. Mas se quiser mandar no bate-papo, tá aberto aqui o diálogo. Se você quiser mandar, eu vou ver agora. Yasmin? Presente. Ana Luísa? Presente. Luciana? Presente. Moisés? Presente. Laisla Mariana? Presente. Leandro Henrique? Presente. Então é isso, meninos. Tenham um bom final de semana e até semana que vem.